Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar do assunto de comunicação entre processos. Mais especificamente, a gente vai estar falando aqui sobre fundamentos da comunicação entre processos em sistemas distribuídos. Bem, a comunicação entre processos diz que toda comunicação em sistemas distribuídos é baseada em troca de mensagens, isso em baixo nível. Sempre que dois processos estão comunicando, a gente diz que estão trocando mensagens ali por baixo, no baixo nível. Só que, por que isso acontece? Primeiramente porque quando o sistema é centralizado, existe a possibilidade de processos compartilharem memória, ou vários threads do mesmo processo compartilharem memória, e assim eles conseguem conversar através, por exemplo, de uma memória compartilhada. Em sistemas distribuídos a gente não tem essa possibilidade, já que os processos podem estar em máquinas diferentes e apenas com uma certa comunicação, com troca de mensagens que eles vão conseguir trocar informações. Bem, existem basicamente dois tipos mais populares de comunicação entre processos. Uma delas é a comunicação orientada a mensagens, que é uma abordagem um pouco mais simplista, onde para fazer essa comunicação, os processos vão lidar diretamente com primitivas da camada de transporte, que é a camada TCP ou UDP. Então o programador vai criar canais de comunicação TCP e UDP e trocar dados através desses canais. Em cima dessas primitivas mais iniciais de troca de mensagens, a gente também pode usar bibliotecas que possuem primitivas mais avançadas, como MPI, enfileiramento, multicast. São primitivas que permitem funcionalidades mais avançadas na troca de mensagens. MPI é uma interface de mensagem paralelas de alto desempenho. Enfileiramento pode começar a usar mecanismos de fila, colocar mensagens em filas diferentes. Multicast, poder mandar mensagem para um grupo de outros processos e assim por diante. Além da troca de mensagens, também existe uma outra abordagem de comunicação, que é a chamada remota de procedimentos, ou RPC, do inglês Remote Procedure Call. Nesse caso, o RPC vai abstrair a troca de mensagens que acontece de todo jeito em baixo nível e vai lidar agora com dois processos comunicando, um chamando métodos ou procedimentos de outros processos. Então, é um pouco parecido com uma chamada de métodos que vocês fazem num programa local, só que agora essas chamadas vão acontecer através da rede. Então, vai ter uma camada de middleware, de RPC, que vai esconder o que acontece por baixo, que é essa troca de mensagens que acontece no baixo nível. Bem, tudo isso acontece, só revisando um pouquinho, pensando no modelo de camadas de rede. Então você já deve ter visto sobre o modelo OSI de camadas de rede, com as várias camadas, e o protocolo TCP/IP, aqui também com as camadas de rede do protocolo TCP/IP. Então o TCP/IP basicamente tem uma camada de aplicação, mais alto nível, eu tenho a camada de transporte, tenho a camada de internet, camada IP, e a camada aqui de interface de rede no mais baixo nível. Então, na comunicação entre processos, basicamente a gente vai estar abordando aqui essas duas camadas, a camada de transporte e a camada de internet. Isso aqui é que vai ser a mais importante para a gente começar a pensar um pouquinho as opções que tem para a comunicação entre processos. Então a gente vai estar lidando aqui com mensagens no protocolo TCP/IP. Só então olhando melhor essas duas camadas que mais interessam para a gente, na camada IP, a comunicação entre os processos é feita de forma best effort, ou oportunista. Então, o best effort, ou o melhor esforço possível, na comunicação entre dois nós. Então, é a comunicação entre uma máquina e outra de uma forma melhor possível. Por que best effort? Porque são transferidos dados brutos sem qualquer garantia de que a mensagem vai chegar do outro lado, sem qualquer garantia que as mensagens enviadas vão chegar em ordem, ou sem qualquer garantia que a mensagem que chega vai estar íntegra, não vai ser alterada durante a transmissão. Então, best effort é só um melhor esforço, mas não tem garantias fortes com relação a essa comunicação. A camada que vem em cima, que é a camada de transporte, exatamente os protocolos TCP e UDP, na pilha do TCP/IP, já começa a estabelecer agora uma comunicação entre processos. Então, é um processo de uma máquina que vai conversar com um processo de outra máquina. Então, não é mais máquina a máquina, mas processo comunicando com outro processo. Então, para permitir essa comunicação,
As máquinas ou os nós da rede possuem endereços IPs. O endereço IP identifica uma máquina na rede. Para identificar um processo dentro de uma máquina, nós vamos usar as portas. Tá? Então, um certo processo pode estar ouvindo uma porta numa máquina e um outro processo ouvindo em outra porta de outra máquina, e a comunicação vai ser porta a porta. Tá? Então, quando a gente fala aqui em programação de sistemas distribuídos, geralmente a gente vai estar lidando com a camada de transporte, que podemos usar o protocolo TCP e o DP para fazer essa comunicação. Tá? Então, na camada de transporte, uma vantagem que tem em cima do IP é que a gente consegue adicionar garantias de recebimento, garantias de ordem e integridade, se nós quisermos, tá? Na camada de transporte. Então, adiciona a camada IP a possibilidade de ter essas garantias. Bem, então, quando a gente fala em comunicação entre processos, existem duas primitivas básicas que existem. A primitiva básica, o comando básico, é o send, que é o comando de envio de mensagem. E o comando receive, que é o comando de recebimento de mensagens. Tá? Então, qualquer protocolo que a gente fale aqui de comunicação, através de troca de mensagens, vai ter o comando send e receive. Existe também uma abstração chamada de abstração de socket, tá? Que vai estabelecer esse canal de comunicação entre dois processos rodando em máquinas diferentes. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um cliente, tá? E eu tenho um servidor. O cliente quer estabelecer uma conexão com o servidor para trocar mensagens. Então, o que ele tem que fazer? O processo do cliente vai estar amarrado aqui a uma porta, vai criar um socket, que é esse canal de comunicação preso a uma porta. Tá? E o servidor também vai ter aqui um socket, que é esse canal de comunicação preso à porta da outra máquina. Uma vez que eu tenho aqui esse canal dos dois sockets se comunicando, eu posso enviar mensagens através desse canal com o comando send, e o servidor pode chamar o comando receive para receber as mensagens enviadas nesse canal de comunicação. Bem, sobre a comunicação entre processos, existe também uma diferenciação em dois tipos de comunicação. Existe a comunicação assíncrona e a comunicação síncrona. Essa palavra está bastante na moda agora, quando a gente fala em aulas síncronas e aulas assíncronas. Então, isso tem muito a ver ao estilo de comunicação também entre processos. A comunicação assíncrona é uma comunicação não bloqueante. O que isso quer dizer? Quando um processo, por exemplo, vai enviar uma mensagem através da rede, ele vai chamar a primitiva o comando send de envio, e se a chamada for assíncrona, ele não vai ficar bloqueado nesse comando, esperando que a mensagem seja recebida pelo outro processo. Então ele basicamente envia. Quando a mensagem for lá para um canal de transmissão, né, antes de finalizar a sua transmissão e ser recebida, o processo já pode desbloquear e continuar executando o restante do código, ou outros códigos que ele tenha para executar. Tá? Então a assíncrona é não bloqueante. Envia, não fica parado e vai fazer outras coisas, enquanto a mensagem lá está sendo enviada, enquanto o outro processo não recebe a mensagem. Tá? Já uma chamada síncrona é uma chamada bloqueante. Tá? Isso quer dizer, o processo, quando faz uma chamada de envio de mensagem, por exemplo, ele chama o envio, ele vai ficar bloqueado, a thread que roda essa chamada vai ficar bloqueada até que o outro processo chame o comando de receive e receba de fato aquela mensagem. Então, quando o processo do outro lado receber a mensagem, aí que o processo que enviou desbloqueia. Tá? Então, as chamadas assíncronas e síncronas podem ser aplicadas tanto para envio de mensagens, como eu já dei como exemplo, como também pode ser aplicada para o comando de receive. Um receive assíncrono quer dizer que se um processo tenta receber uma mensagem e a mensagem não está lá, não tem nenhuma mensagem, ele não fica lá bloqueado esperando. Ele vê que não tem nenhuma mensagem e continua a executar o restante do código. Já um receive síncrono, ele vai chamar o receive. Se não houver nenhuma mensagem no canal, ele vai ficar bloqueado, aguardando a mensagem chegar. Tá? Então, tem aqui dois exemplos de comunicação assíncrona e síncrona no dia a dia de vocês. Tá? Uma comunicação, por exemplo, por e-mail ou uma comunicação por WhatsApp é chamada uma comunicação assíncrona. Por quê? Porque eu envio um e-mail e quem vai receber, e depois que eu envio o e-mail eu posso passar e começar a fazer outras coisas que eu quiser.
Quando também a pessoa vai receber um e-mail, se checar a caixa lá e não tiver nenhum e-mail, ele não vai ficar lá aguardando bloqueado, tá? Esperando o e-mail chegar. Tá? Então a comunicação é assíncrona. Já uma comunicação via telefone, se eu ligo para uma pessoa, isso é uma comunicação síncrona. Eu estabeleço a conexão e fico lá preso no telefone falando, mandando sinal de áudio para um lado e recebendo sinal de áudio do outro, mas de forma bloqueada, exclusiva, essa comunicação. Tá? Então, com relação às nossas aulas, por exemplo, a aula assíncrona, eu gravo um vídeo e mando para vocês, e eu não preciso ficar lá, né, enquanto vocês estão assistindo as aulas, e vocês também assistem quando quer. E a aula síncrona, a gente tem uma conexão direta e imediata. A gente está conectado, os dois, professor e aluno ao mesmo tempo, fazendo aí envio de mensagens de áudio e vídeo e recebimento de áudio e vídeo simultaneamente. Bem, então vamos falar um pouquinho agora sobre a comunicação usando o protocolo TCP e UDP. Vamos começar com o protocolo UDP. Lembrando que isso aí é o protocolo no nível de camada de transporte, que vai permitir a comunicação entre dois processos no sistema. O protocolo UDP é basicamente tudo que o protocolo, a camada IP oferece para a gente, né? Só que repassando isso para a camada de transporte. Então, o que ele vai oferecer para a gente? Ele vai oferecer a transmissão de datagramas, basicamente convertidos em pacotes. O recebimento da mensagem do outro lado, através do UDP, tem um checksum opcional. O que quer dizer isso? Se a mensagem for alterada no meio do caminho, entre o envio e o recebimento, eu posso ou não querer algum tipo de garantia de integridade, saber se ela chegou corretamente do outro lado. É opcional, eu posso ter ele desativado ou eu posso ter o checksum ativado. O UDP não há garantia de chegada ou ordenação das mensagens enviadas. Então, quando eu mando uma mensagem UDP, eu não sei se o outro lado recebeu de fato aquela mensagem. Não há uma confirmação para mim desse recebimento. E também não há garantias de ordenação. Se eu mando uma sequência de mensagens para um outro processo, as mensagens podem ser que cheguem desordenadas do outro lado. Tá? Pode ser que eles peguem rotas diferentes, por exemplo, ou haja algum problema no meio do caminho e elas chegam de forma desordenada. Também não há retransmissão de mensagens. Isso quer dizer que se eu mandei algumas mensagens e algumas falharam, eu não vou tentar retransmitir as mensagens que falharam. Tá? Então é um protocolo bastante simples que simplesmente envia mensagens sem oferecer muitas garantias. As primitivas de comunicação que rodam em cima do UDP são as mesmas básicas que a gente já viu. Existe a primitiva send, de envio de datagramas, que pode ser não bloqueante ou pode ser bloqueante. Tá? Então, o envio pode ser não bloqueante também. O processo envia a mensagem, antes da mensagem ser recebida, ele já pode continuar a executar outras coisas. Já o receive, que é o comando de recebimento, que recebe datagramas, geralmente é uma chamada bloqueante. Então, o processo vai chamar o receive e vai ficar bloqueado até que chegue uma mensagem naquele canal. Um detalhe do protocolo UDP é que à medida que um processo fica preso a uma porta da sua máquina, ouvindo e aguardando mensagens, qualquer processo de qualquer máquina pode mandar uma mensagem naquele canal. Claro que qualquer processo que tenha acesso à mesma rede daquele processo. Mas a origem, a fonte da mensagem pode ser qualquer um. Aquele canal de comunicação que ele está ali ouvindo, aguardando mensagem no receive, não está associado a princípio a nenhum processo. Ele simplesmente está lá ouvindo em tal porta no protocolo UDP. Qualquer outro processo que possa mandar mensagem nesse canal pode ser que mande. Então ele pode receber mensagens de qualquer fonte. A conexão não é pá a pá, é uma conexão que está aberta para qualquer fonte. Bem, para um processo que está aguardando mensagens, para ele não ficar aguardado e bloqueado infinitamente no comando receive, eu posso definir um tempo limite de espera, um timeout. Por exemplo, eu vou chamar o receive e vou passar 1 minuto aguardando mensagens. Caso essa mensagem não chegue, eu vou desbloquear, jogar algum tipo de falha e continuar a executar, para não ficar também lá bloqueado eternamente esperando mensagens. Eu tenho essa opção. As mensagens são enviadas, quando dadas ao IP. Então, no momento que o processo manda a mensagem, chega do outro lado, chega na máquina do outro processo, e é colocado em algum buffer de recebimento,
né? No caso da chamada não bloqueante, quando chega do outro lado e é colocada no buffer de recebimento, o processo que enviou já pode continuar a sua vida e fazer outras coisas. Tá? Então, quando o processo for chamar o outro processo chamar o receive, a mensagem está guardada num buffer de recebimento. Então, já chegou do outro lado, já guardou, e quem mandou já está livre para fazer o que quiser. Desse processo onde o send, o envio, é não bloqueante, o que é que pode dar errado? Então, ele mandou lá a mensagem, antes de ser recebida, ele já partiu para outra e começou a fazer outras coisas. O que é que pode dar errado nesse tipo de situação? Bem, o que pode dar errado, por exemplo, é que mensagens podem ser perdidas no meio do caminho. Por exemplo, se nesse canal de comunicação de quem está recebendo mensagens, ele receber muitas mensagens nesse canal e não ler, não receber de fato, as mensagens chegam, mas ele não está efetivando o recebimento, esse buffer onde armazena as mensagens temporárias pode ser que estoure. Por exemplo, então, um lugar na memória que está armazenando essa mensagem no buffer, pode ser que estoure e ele perca mensagens com isso. Além disso, a UDP não tem garantias de recebimento. Então, as mensagens também podem falhar no meio do caminho, né, por falhas de rede, por falhas de processo, falhas do canal de comunicação. Além disso, as mensagens podem sair de ordem. Né? Mensagens desordenadas podem seguir caminhos diferentes e chegar em ordens diferentes. Também pode afetar dependendo do tipo de aplicação. Então, esse tipo de problema que pode ocorrer já nos diz um pouco de que tipo de sistemas nós podemos construir em cima de UDP. Tá? Nem todo sistema vai estar apto para ser construído usando a comunicação UDP, principalmente se for importante essas questões de garantias de recebimento, ordem e integridade. Então, mesmo assim, né, mesmo sem ter essas garantias, o UDP é útil e é muito usado hoje em dia, é muito usado na prática. Tá? Então, alguns exemplos de problemas que o UDP pode resolver. O DNS é um dos maiores sistemas do mundo, né, que faz o resolvimento o mapeamento de URLs e domínios para endereços IPs, que mapeiam o endereço na internet. Tá? Então, ele usa o UDP para fazer essa comunicação. Então, quando você vai lá, tem um URL, você manda para o DNS para saber em qual IP aquele servidor com aquele DNS está armazenado. As mensagens ali são dadas em UDP. O que é que pode acontecer, por exemplo? Você tenta resolver uma URL e alguma mensagem é perdida. Então, às vezes, o que é que vai acontecer? Você vai no browser, bota um URL e ele fica lá carregando um tempão, né? Porque, por exemplo, sua mensagem pode ter sido perdida ao ser enviada para o DNS. Só que não é uma coisa muito grave, porque se a mensagem não chegou, você dá lá outra tentativa, um refresh, aí na segunda tentativa pode ser que funcione e o DNS consiga resolver a sua URL para um IP. Outro protocolo é o DHCP também, para poder associar da IPs automáticos numa rede. Traceroute, para poder rastrear, né, pacotes transmitidos na rede. SNMP, para monitoramento de dispositivos em rede. NTP, tá, o Network Time Protocol, para definir, sincronizar relógios e horas em rede. Tá? E duas aplicações que estão extremamente populares hoje em dia, principalmente durante essa pandemia, que é a transmissão de vídeo e transmissão de áudio. Transmissão de áudio e vídeo é quase toda feita em cima de UDP. Por quê? Transmissão de áudio e vídeo é uma aplicação onde exige um alto desempenho. O fluxo de dados circulando na rede não pode parar, né? Senão o fluxo, se você assistir o vídeo, né, num fluxo muito lento, você vai ficar dando rebuffering o tempo todo. Você quer assistir o vídeo de forma contínua, tá? Principalmente transmissões ao vivo. Então o UDP é muito útil por isso, porque ele consegue ter um alto desempenho e efetividade na hora de usar a sua banda de rede, tá? Porque ela não tem muita burocracia, não precisa estabelecer conexões, não precisa de garantias de ACST, de garantias de recebimento. Então ela consegue mandar um fluxo de dados muito grande, muito maior do que o do TCP. Tá? O que é que pode acontecer? Alguns dados serem perdidos aí no meio. Então qual a consequência disso? O áudio ou o vídeo pode aparecer algumas falhazinhas, né, por causa disso. O áudio pode cortar em alguns momentos, mas isso não é nada tão grave em termos de áudio e vídeo, porque alguns defeitozinhos mínimos é melhor ter um alto desempenho do que ter alguns pixelzinhos ou algum áudio com algum ruído em algum momento durante a transmissão. Então o UDP é extremamente útil
para aplicações de transmissão de áudio e vídeo, tá? Principalmente streaming ao vivo. Bem, falamos aqui do UDP, vamos partir agora para o TCP, tá? Que é um protocolo extremamente popular na camada de transporte. O TCP vai pegar o que o IP oferece, que é basicamente o que o UDP simplesmente replica, e vai somar, adicionar algumas garantias em cima disso. Então, o que é que o TCP soma? O TCP vai adicionar confiabilidade ao sistema. Tá? Caso haja falhas na transmissão da mensagem, o processo que enviou vai ficar sabendo, vai ser notificado daquela falha. Tá? E confiabilidade também de que a mensagem, o pacote vai ser retransmitido caso uma falha ocorra. Também há a questão de fluxo de dados. Então, TCP é baseado em conexão. Os processos vão estabelecer uma conexão pá a pá, ponto a ponto, tá? Conexão apenas entre os dois, e vai ter aí possibilidade de um streaming, um fluxo de dados entre essa conexão entre dois processos. O TCP também faz segmentação automática dos fluxos em pacotes. Então, você vai mandar um arquivo grande, por exemplo, o TCP resolve para você a quebra, a segmentação desses dados em pacotes em certos tamanhos, e vai enviando pacote por pacote, sem você precisar empacotar isso de forma mais, em termos manual. O TCP cuida para você. Existe, como eu disse, garantias de retransmissão. Caso um envio falhe, ele retransmite automaticamente para você. Existem garantias de ordenação. Então, mesmo que você envie pacotes que podem pegar rotas diferentes na internet e cheguem desordenados, TCP cuida de ordenar para você. Vai garantir que do outro lado, tá, o recebedor das mensagens vai receber elas ordenadas. E também vai ter a questão do checksum para checar a integridade das mensagens. Vai garantir que a mensagem que chega do outro lado é exatamente a mensagem que você enviou. Não houve alterações nessa mensagem, não houve nenhum problema na transmissão. São os mesmos dados que estão garantidos. Também vai realizar controle de fluxo. Controle de fluxo é, às vezes, um processo que tem uma conexão mais lenta do que outro. Então, ele vai controlar exatamente para poder regular, não ter um excesso de mensagens enviadas e estourar, por exemplo, a capacidade do outro lado, já que o outro lado é mais lento, um upload, download. Então, ele vai controlar o fluxo para mandar o fluxo de forma adequada, com janelamentos, etc. E vai cuidar também de buffering, para acumular os dados e mandar os dados agrupados de um certo tamanho, um modelo de buffering para ir acumulando dados tanto no recebimento quanto no envio. Então, realmente o TCP é uma mãe, né? Ele faz muita coisa para você automática e provê um monte de coisa legal em adição ao IP. Mas a grande pergunta que surge é: qual o custo disso? O que é que eu perco com todas essas garantias? Alguém pode pensar rapidinho aí qual o problema que se tem ao ter esse monte de coisa boa fornecida por TCP? E outra coisa também, o que é que disso poderia ser feito sobre o UDP? Será que eu não poderia pegar o UDP e fazer isso em outra camada de aplicação, lidar com tudo isso? Talvez. Tá? Bem, já a gente discute isso. O TCP, além das primitivas básicas de send, de envio, e receive, de recebimento, ele também vai ter duas outras primitivas, que é o accept, que vai aceitar uma conexão, e o connect, que vai estabelecer uma conexão com o servidor. Tá? Então o accept é o que vai aguardar, e o servidor faz isso, aceita a conexão, e o connect é o cliente que vai se conectar. Além disso, vai ter também o send e receive, como já tinha no UDP. Tá? Só que o envio agora não é mais de datagramas, o envio é de bytes. Então basicamente estou mandando um arquivo, por exemplo, estou mandando bytes. Tá? E o TCP está cuidando de dividir isso direitinho em pacotes. Tá? Então o TCP vai abstrair para mim. Qual o tamanho da mensagem? Bem, isso aí o TCP abstrai. Ele vai fazer a segmentação para você. Perda de mensagens também é abstraído, porque se perder ele retransmite e cuida para você. Diferenças na velocidade de envio e de recebimento, em termos de conexões diferentes, o fluxo das mensagens também vai ser garantido pelo TCP. Duplicação e ordenação de mensagens também. Se a mensagem for duplicada, ele cuida de desduplicar e garantir que só uma chega do outro lado. Tá? E a ordenação também. E o destino das mensagens, o outro lado da conexão, também é conhecido. Porque a conexão é estabelecida ponto a ponto, e toda mensagem que chega nesse canal, eu sei qual é a fonte dele. Foi aquela mesma máquina, aquele mesmo processo que estabeleceu a conexão comigo inicialmente.
Tá? Então, passo a passo é: estabelece a conexão e depois que essa conexão é feita na porta de um lado, porta do outro, eu vou enviar mensagens e receber mensagens nesse canal, né? Garantindo que a fonte é sempre a mesma. Enquanto o DP eu aguardo mensagens e a fonte pode ser qualquer outra fonte pode mandar mensagens, TCP não. Conexão é exclusiva de um ponto a outro, então, de um processo a outro. Então, o que é que pode dar errado na comunicação TCP? Eu não tenho desordenação, as mensagens sempre chegam ordenadas. Quando alguma falha acontece, as falhas são notificadas. E também há as questões de retransmissão, de integridade, etc. Tá? Mas qual o problema que pode surgir? Bem, as falhas geralmente não são detectadas imediatamente, né? Então, quando eu mando uma mensagem, se há uma falha nessa comunicação, eu não fico sabendo imediatamente que essa falha aconteceu. Eu tenho que aguardar a mensagem de confirmação, que é o ACK, Acknowledgement, não chegar. Então, eu mando a mensagem, vou aguardar um tempo. Se não chegar o ACK dentro de uma certa janela, eu vou assumir que a mensagem falhou, que ela não chegou no meu destino. Tá? Então, um dos problemas é esse. Às vezes demora um pouco até essa falha ser detectada. Além disso, é difícil distinguir se a falha que aconteceu foi por causa da conexão que falhou ou se foi por causa do processo do outro lado que estava aguardando a mensagem que ele falhou. Uma falha no processo que vai receber a mensagem ou foi a conexão que houve alguma falha. Nem sempre isso vai ser claro. Vai simplesmente ter uma mensagem de que houve um erro na comunicação. Tá? Outro problema do TCP é que a conexão e a comunicação é mais lenta que o DP. Por quê? Eu tenho que estabelecer uma conexão entre os dois. Isso já tem uma burocracia a mais, um tempo a mais para estabelecer a conexão. E a comunicação também é mais lenta porque exige toda essa questão de checar a integridade, de retransmissão, de aguardar um ACK, fazer o janelamento. Então, tudo isso vai adicionando um overhead a mais, né? Um overhead que é um atraso um pouco maior nessa comunicação. Então, para sistemas que exigem um alto desempenho no fluxo de mensagens, TCP pode não ser tão adequado. Tá? Então, quando é melhor usar TCP e quando é melhor usar o DP? Vamos fazer aqui um resumão entre os dois. O que a gente tem? A gente tem que TCP é uma conexão confiável, né, com as mensagens, eu sei quando falha e há retransmissão e tem mais confiabilidade nessa comunicação, enquanto o DP não é confiável. Eu não sei se as mensagens chegaram ou se não chegaram. TCP é orientado à conexão, eu tenho que estabelecer uma conexão entre dois processos antes de começar a troca de mensagens. O DP não tem conexão, simplesmente tem um processo ouvindo e outros mandando mensagens para aquele processo, para aquela porta. TCP tem retransmissão de segmentos caso haja alguma falha no envio. E tem um controle de fluxo também, tá, para poder permitir processos, conexões diferentes, né, ajustar melhor o fluxo de envio e de recebimento desses segmentos. Já o DP não tem retransmissão de mensagens que falham e também não tem controle de fluxo. Pode ter problemas também de excesso de envios, encher o buffer do outro lado porque o outro não está dando conta. Eu também tenho aqui um sequenciamento de segmentos em TCP. Eu vou mandar um arquivo independente do tamanho, ou mandar dados independente do tamanho. TCP cuida para sequenciar, dividir em segmentos e enviar para mim. Além disso, a ordem dos segmentos vai ser garantida. Ele vai definir uma sequência de segmentos, mesmo que cheguem em uma ordem diferente do outro lado, ele vai saber como ordenar por causa desse sequenciamento. E o TCP tem confirmação de recebimento de mensagens através do ACK, que é essa mensagenzinha de volta de confirmação, enquanto o DP não tem essa confirmação. Tá? Então, resumindo, o que é que a gente tem? Se a gente precisa de mais confiabilidade, garantias de que os dados vão chegar do outro lado na ordem correta, de forma íntegra, sem perder dados no meio do caminho, eu vou precisar usar o protocolo DP. Ou TCP, desculpa. Se eu preciso mais de desempenho e não tenho tanto problema em perder algumas informações no meio do caminho, em ter dados desordenados no meio do caminho, eu posso partir para um DP. Tá? Mas lembrando, tem que ter em mente claramente que você pode perder dados, os dados podem chegar desordenados, tá? No DP. Então fica aí essa balança e dependendo do tipo de aplicação você vai decidir qual seria o protocolo mais adequado para você.
Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima.